O tema de hoje é procrastinação. E por que será que ela afeta tantas pessoas? Se você tem o hábito de deixar as coisas importantes para depois, você pode estar sofrendo com a procrastinação também. Mas fica com a gente até o final desse vídeo que nós vamos dar 5 passos importantíssimos para você conseguir superar a procrastinação e ser uma pessoa mais proativa. Assim você reduz o estresse e consegue entregar tudo o que você programa no seu dia a dia dentro do prazo. E também passa a deixar a procrastinação de lado. Bora comigo? Mas afinal de contas, o que é procrastinação? É quando você precisa fazer algo agora, mas você deixa para depois. Geralmente para fazer uma tarefa mais improdutiva, alguma coisa mais divertida. Aí você deve estar pensando: ah, não, André, eu sempre faço tudo o que precisa ser feito. Tá, então eu vou te dar um exemplo e depois você me fala se isso não acontece aí na sua vida. Vamos supor que você tem que fazer um concurso e você tem que se programar para estudar para esse concurso. Aí chega final de semana, só que você passa o dia todo rolando o feed do Instagram, você fica assistindo a sua série preferida e quando chega o final do domingo, você percebe que não pegou para estudar nada. Aí você sente aquela sensação de vazio, de incompetência, de agora, como é que eu vou passar nesse concurso? Eu preciso estudar. Você começa a se sentir sobrecarregado, estressado, porque você não fez aquilo que você tinha que ter feito. Quer um outro exemplo? Por exemplo, no trabalho, você tem um relatório que precisa ser entregue naquela semana. Só que aí você chega na sua casa, você começa a arrumar a casa, arrumar a louça, fazer outro trabalho, serviço, limpar a casa. E você gasta um tempo absurdo para fazer isso. Quando você vê, já passou o tempo e você não pegou o relatório para fazer. Chega na segunda-feira ou no outro dia que você vai trabalhar e tá lá a pessoa te cobrando o relatório que você ainda não entregou, que só falta você para fazer. E aí você sente aquela sensação de: poxa, mas eu gastei tanto tempo limpando a casa, poxa, eu gastei tanto tempo fazendo essas atividades aí que eu poderia ter deixado para depois e não fiz o relatório. Outro momento que você se sente frustrada. E mais um exemplo para você: de repente é dona de casa e você tem que organizar a casa, cuidar dos filhos, mas aí você se distrai com tarefas menores. Por exemplo, hoje a sua meta, o seu objetivo era fazer uma organização no seu quarto. Ok, você começou ali, abriu o seu guarda-roupa, pegou 1, 2 roupas e aí você foi para a cozinha pegar um copo d'água. Quando você olhou dentro do armário, tinha algumas taças, alguns copos que estavam feios. O que você fez? Eu vou lavar rapidinho esses copos. Você deixou uma tarefa que você tinha que fazer grande para realizar uma que você não estava dentro do seu previsto, e aí você começa a lavar as taças e perde um tempão, fica a tarde toda para arrumar aquela parte do armário. E a hora que você volta, o seu guarda-roupa ainda não foi terminado de arrumar e pior, tá mais bagunçado do que quando você tinha deixado. Aí você começa a se sentir estressada, ansiosa, sobrecarregada, porque você não deu a importância para a tarefa maior que você tinha pensado, em dedicar o seu tempo, e você se distraiu com tarefas menores que não tinham importância naquele momento. Quer dizer, você não soube aproveitar o seu tempo, Você não soube gerir o seu tempo e você acabou fazendo tarefas ali que eram pequenas, rápidas, durarem muito mais tempo. E isso, lógico, causa a ansiedade, o estresse e gera a procrastinação. Por quê? Porque você não consegue alcançar o seu objetivo e quando você for fazer novamente outra tarefa, você possivelmente vai deixar para depois. Um outro exemplo aí de procrastinação: de repente, você que é empresária precisa entregar um produto, mas aí você perde o foco em
tarefas menores que não precisam de tanta avaliação sua ou de tanto cuidado nos detalhes. Aí você acaba perdendo foco em tarefas que não são críticas, não são necessárias naquele momento, o seu produto fica atrasado para o lançamento e você sempre tem a sensação de frustração, porque você não consegue alcançar o sucesso. Você percebeu que eu dei 4 exemplos aí de mulheres, né? E o que elas têm em comum, além de serem procrastinadoras? A frustração de não conquistar algo do que elas tinham previsto. Elas não conseguiram manter o foco naquela tarefa importante. E percebam que a procrastinação, ela é indiferente à classe ou o contexto social. Nós demos o exemplo de uma estudante, de uma mulher que trabalha fora, de uma mulher que trabalha em casa, uma dona de casa e de uma empresária. Eu já me senti muito frustrada também, por isso que eu trago esses exemplos para você poder se identificar na vida dessas mulheres, né? Porque a procrastinação, ela traz muita frustração, estresse e ansiedade. Foi por isso que eu trouxe esse tema, porque para mim também foi um desafio muito grande conseguir vencer, mas lógico, como a gente sempre fala, nada é impossível, basta a gente querer e aderir aí ao processo para vencer a procrastinação. Mas por que será que a gente procrastina tanto, né? Porque a gente acorda sem um planejamento, a gente já começa, corre da cama, já vai fazer o café, já corre fazer alguma coisa, arrumar um filho, pegar as chaves do carro e dentro disso já vem um pensamento, um outro pensamento e você mal se programa ali no seu café da manhã e você já tá na correria. Às vezes nem acorda dentro de um horário que você possa ter um tempo para relaxar, acordar, programar o seu dia, né? Então isso não é se programar, isso é simplesmente acordar correndo e agir no automático. Por isso também que isso não é legal, a gente precisa começar a planejar o nosso dia. E o planejamento está dentro dos 5 passos que eu vou passar para você para vencer a procrastinação, que eu mesma fiz também e eu posso te garantir que sim, dá para vencer essa procrastinação. Levanta desse sofá, sai daí dessa preguiça que você não tem ânimo para nada. E vamos lá, fica aí comigo, são 5 passos importantíssimos, fica até o final. Primeiro passo é planejamento. Isso mesmo, você vai planejar o que você vai realizar durante o dia. Pode ser numa agenda, pode ser num caderninho, pode ser num planner, num calendário, mas é importante, né? Eu sempre trago aqui nos vídeos assuntos como gerenciamento de tempo, planejamento, mas aí vamos colocar certinho em prática o que tem que ser feito. Você vai planejar o seu dia um dia antes, ou seja, se amanhã é segunda-feira, você vai planejar o seu dia no domingo. Isso mesmo, porque se você acordar na segunda-feira e decidir o que você vai planejar durante o dia e ficar só nos pensamentos, você começa a pensar numa tarefa lá no serviço, aí você lembra que tem que passar no mercado, aí você lembra que tem que pegar a criança da escola, aí no meio disso alguém te liga e fala que você precisa passar em outro lugar. Olha que confusão, né? Aí você às vezes esquece de passar no mercado que precisava comprar alguma coisa, aí você esquece de entregar aquele relatório porque ligaram para você fazer um outro compromisso. Agora, se você tem tudo anotado do que você vai fazer, muito provavelmente você não vai fugir de nada daquilo. Então, o planejamento ele te deixa seguro e organizado. Então, o que você vai fazer? Você vai marcar no domingo o que são tarefas importantes que você precisa realizar na segunda-feira. Já coloca para realizar no período que você tem mais energia. Geralmente é amanhã. Se você tem muita energia à tarde, então marca para fazer essas tarefas à tarde. Mas você tem que entender que não pode pular essas tarefas e nem remarcá-las para outro dia, tá? Então você marca as tarefas que precisa fazer mais importantes como uma função, uma tarefa assim, importante, faz um asterisco, marca lá como primeira tarefa a ser feita. E deixa as outras tarefas que você pode deixar para depois e isso não vai atrapalhar na sua rotina, tá?
Esse planejamento ele é importante porque ele te dá um norte do que você precisa cumprir aí durante o dia. Porque ao chegar ao final daquele dia, você pegar o seu planner, a sua agenda, o seu caderninho, você vai ver que você cumpriu todas as suas tarefas. Aí você não vai se sentir tão sobrecarregada porque você consegue enxergar o que você realizou, tá? Mesmo para você que está dona de casa, tá? Tá cuidando aí dos filhos, tá ficando em casa, você também precisa ter uma rotina, um planejamento, para você não ficar deixando o serviço aí rolando e você só ficar fazendo serviço de casa aí e não cuidar de você. Então é importante você sim fazer esse planejamento do que você vai arrumar naquele dia, do que você tem que fazer naquele outro, para ter um tempo para você. Senão você tá sempre aí rodando, fazendo serviço e trabalhando e nunca sobra tempo para cuidar de você. Então é importante também ser organizada mesmo estando trabalhando em casa. Segundo passo é priorizar as tarefas mais importantes. Ou seja, você vai deixar a sua energia focada para essas tarefas que exigem mais de você. Tá? Então, como eu disse no planejamento, se você tem mais disposição pela manhã, deixe essas tarefas importantes para você fazer pela manhã. Ah não, André, eu me sinto mais, com mais energia depois do almoço. Então, marque essas tarefas para depois do almoço. Por que é importante você priorizar? Porque de repente você tem muita energia de manhã e aí você começa a fazer outra tarefa, que não é essa que você marcou que era importante. Você vai lá, tem que arrumar a sua casa, você faz lá uma faxina intensa. Quando chega depois do almoço, você está extremamente cansada. Você olha para aquela tarefa e fala, ai, nossa, mas agora não dá, agora eu tô sem energia, tô sem vontade. E isso é excelente porta para a procrastinação. Então veja como é importante você entender quais são as suas prioridades, né? Então se você tem uma tarefa importante para realizar, faça ela no momento que você tem mais disposição. Depois que você fizer, que você sabe que está tranquila, aí sim você vai procurar outras coisas para fazer ou encaixar outras tarefas, tá? Então isso é uma dica excelente para você. Terceira dica, tenha foco. Bom, além de você planejar as suas atividades, você priorizar as suas tarefas, você precisa ficar focado no que você vai fazer. Então vamos supor que você vai realizar aí uma determinada função, uma determinada tarefa e você começa a se distrair com outras coisas, tá? Então quando você tem lá a sua prioridade de tarefas, você vai olhar e falar, não, eu preciso fazer isso. Como funciona o foco, né? Você tem lá a sua listinha de tarefa prioritária. Tá, então você vai olhar e falar assim, bom, eu preciso realizar isso aqui. Mas ao tempo que você tá vendo isso, você tá vendo a pia cheia de louça. Aí você fala, mas acho que eu vou arrumar essa loucinha aqui, daqui a pouco eu faço essa tarefa. Não, você vai olhar e falar assim, não, realize isso aqui primeiro. Faz essa tarefa primeiro, fica para depois aquilo. Aí você passa no quarto, vê que precisa arrumar a cama. Aí você começa a pensar, não, eu vou arrumar a cama, o guarda-roupa. Não. Foca naquilo que você tinha como objetivo de tarefa. Isso é foco, é você pegar os seus pensamentos e jogar toda a sua energia para realizar aquilo primeiro. Depois você vai ver outras tarefas para fazer. Você quer ver um exemplo que a gente se pega fazendo e eu vou te fazer lembrar assim, algo que você já fez parecido e falar realmente, quando você não tem foco, você faz uma tarefa durar muito mais tempo do que ela deveria. Então vamos supor que você se planejou aí para organizar o seu guarda-roupa. Então você acordou toda animada, colocou uma música, abriu lá a porta do guarda-roupa, começou a tirar as roupas, tá vendo lá o que não serve mais para você, o que você vai fazer doação, onde você vai colocar tal coisa. De repente no fundo do guarda-roupa você acha um álbum de fotos. E o que você faz? Você senta e começa a folhear e lembrar e fica lá nas suas lembranças, resgatando os momentos. Quando você vê, já passou 3, 4 horas e você não terminou aquela tarefa que você tinha como prioridade. Isso é não ter foco.
Aí você vai abrir, vai olhar aquele guarda-roupa, vai estar tudo bagunçado, o tempo já tá se acabando, você já passou horas fazendo aquilo, você já desanimou e você não conseguiu terminar aquilo. O que vai acontecer? Só vai embolar cada vez mais, porque aí você tem que guardar mais roupas, ou você tem que tirar aquelas roupas daquele lugar, e aí você perde a energia, perde o foco, e lógico que você vai deixar para depois, você vai procrastinar. Você vai preferir fazer uma coisa mais interessante, como assistir um vídeo, assistir um filme, tomar um café, sentar no sofá e rolar o feed do Instagram. Então, quando você perde o foco, você consequentemente perde a energia em realizar aquela determinada tarefa que você se propôs. Aí que vem a sensação de estresse, de ansiedade e de frustração novamente. Então perceba como a procrastinação ela vai te roubando de você mesmo, ela vai roubando a sua energia, ela vai roubando a sua vontade, ela vai roubando a mulher que você é, porque aí você acaba se tornando uma mulher sempre sobrecarregada, cansada, estressada, frustrada, e lógico que isso vai todo o seu entorno, né? Porque uma pessoa sobrecarregada, estressada, ela acaba ferindo quem tá ao lado dela, né? Seja a família ou seja no trabalho. E você com certeza vai se cansando e você não quer ter tempo, né? Você vai se deixando de lado, você vai deixando o cabelo, vai deixando o corpo, vai deixando tudo. Então isso vai te roubando de você. Então tá na hora de parar de procrastinar, tá na hora de cuidar de você. Resgate a mulher que você é hoje, comece agora, largue a procrastinação. Comece com esses passos, nem que for devagar, mas faça. Abandone essa mulher aí cansada e sem brilho. Quarto passo, abandone a preguiça. Bom, a preguiça e a procrastinação são aliadas do fracasso. Isso mesmo, uma mulher procrastinadora e preguiçosa, ela está fadada ao fracasso. Tá? Então assim, são dois lados aí de uma moeda que vai te roubar toda a sua energia, vai roubar todo o seu espírito, né, de mulher aí batalhadora que quer ter sucesso na vida. Então se você quer ser uma pessoa fracassada, sem sucesso, continue sendo procrastinadora e preguiçosa. Mas a preguiça que eu tô falando aqui não é aquela que você tá no domingo de manhã, que tá friozinho, que o sol nem saiu ainda, e aí dá aquela vontade de ficar mais uns 5 minutinhos na cama, sabe aquela preguicinha gostosa? Não é essa preguiça que eu estou falando. Isso é natural, isso é normal do ser humano, às vezes a gente tem. A preguiça que eu tô falando é aquela que você não tem vontade de levantar, você não tem coragem de levantar do sofá, de levantar da cama, você não consegue, é mais forte do que você. E é claro que isso interfere muito na sua vida, né? Porque é lógico, né? É mais gostoso ficar no sofá, rolando o feed, assistindo uma série, comendo, do que fazer o que precisa ser feito, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Crianças fazem aquilo que querem, adultos fazem aquilo que precisa ser feito. Então, para de arrumar desculpa, toma um banho e vai fazer o que precisa ser feito. Quinto passo, gestão de tempo. Bom, então vamos lá. Você já venceu a sua preguiça e a sua procrastinação, você já tomou um banho, já está pronta para realizar as suas tarefas. Você tem o seu planejamento, você tem o seu foco e você tem as suas listas de prioridades. Agora você precisa saber gerenciar o seu tempo. Isso mesmo, você precisa determinar quanto tempo você leva para fazer aquela determinada tarefa. Tá? E procurar não gastar tempo demais com tarefas que são assim menos interessantes, tá? Então, por exemplo, tá? Só um exemplo aí pra gente ter palpável, né? Pra gente saber do que a gente tá falando. Você vai fazer um relatório, mas você também depois vai arrumar uma louça. Qual você vai perder mais tempo fazendo? Se o relatório ele exige mais detalhes, mais palavras, mais cuidado, né, ao escrever, do que lavar uma louça. Aí você vai ficar no detalhe, tirando, né, aquele risquinho, areando panela. E é importante esse gerenciamento de tempo também, porque você não pode colocar tarefas que demorem muito
tudo no mesmo dia, né? Se você vai fazer de repente um relatório que você sabe que vai demorar horas, junto com uma faxina de casa, e são coisas assim muito grandes, né? Então você coloca um relatório para fazer num dia, a faxina para fazer num outro, intercala tarefas ali menores entre aqueles episódios, né, de atividades que você tem. Então procure, né, você sabe o domínio do tempo, você sabe quanto tempo demora, então sempre procure, né, colocar uma tarefa mais extensa com outras tarefas menores, senão você também não vai conseguir atingir o seu objetivo. E lembre-se sempre que dentre essas tarefas que você vai realizar ao longo do dia, independentemente de quais sejam, você precisa ter um tempo para você. Sim, para fazer uma atividade física, para cuidar da sua saúde, para cuidar do seu corpo, para cuidar da sua beleza. Ah, Andréia, mas não tem como, eu trabalho o dia inteiro, ainda ter tempo para atividade física, imagina, isso não é impossível. Não, não é impossível. Eu também trabalho o dia todo e eu arrumo tempo para atividade física sim, porque eu não posso deixar, né, a minha rotina de atividade física que me faz tão bem de lado. Não pode, você tem que colocar atividade física aí no seu dia a dia, nem que for pelo menos 3 vezes na semana, mas você precisa, entre essas tarefas, colocar você também como primeiro lugar, lógico, né? Você não pode só fazer várias tarefas e não se cuidar, você também não vai se sentir produtiva ao longo do dia. Então seja produtiva, mas cuide de você também. E é claro que tudo isso exige, né, um processo, exige disciplina principalmente, né? Porque é a constância que vai deixar você sair da procrastinação. Quando você tem um dia planejado, você se organizou para realizar aquelas atividades, dificilmente você vai sentar no sofá e ficar ali pensando o que você precisava resolver, porque você já tem planejado, tá? Então assim, mesmo que der aquela vontade, você se cobra e sabe que tem que realizar aquilo que você prometeu para você mesma. Bom, isso é tudo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você vença a procrastinação. Coloque em prática, né? Porque não adianta só consumir os nossos vídeos, você precisa colocar em prática tudo aquilo que você assiste. E também coloque em prática aí o se inscrever e compartilhe esse vídeo para chegar para mais pessoas que você veja aí que precisa de ajuda. Pode deixar aí nos comentários também que você tentou, o que você fez, como você venceu a procrastinação. Tem mais gente querendo saber aí da sua vida, principalmente como você venceu a procrastinação. Tá? Até a próxima e lembre-se que o melhor momento para começar é agora. A gente se vê na próxima.